9h36 e a gente está de volta com o TV Mar News e já volta chamando ele. Fernando Palmeira, que ontem fez uma matéria bacana pra gente. Vamos lá, Fernando. Maceió possui apenas 30% da rede de esgotamento sanitário. Pretende-se, dentro de mais ou menos 2 anos, se atingir a 70% desse serviço tão importante para a saúde, que é o sanitário, todo o esgotamento sanitário da cidade. Mas para que isso aconteça é preciso muito esforço e a participação também da conscientização de todos nós para evitarmos o entupimento na rede do esgotamento sanitário, que sempre traz transtorno para a população. E aqui nós estamos no Maceió Shopping, que vai abrir as portas para uma importante campanha de conscientização com o slogan "Esgoto não é lixo". Vamos falar aqui com um dos representantes da Companhia de Abastecimento d'Água e Saneamento do Estado de Alagoas, Josival Marques, e ele nos fala sobre a importância dessa campanha. Muito bem, a Casal, visando informar as pessoas com respeito a como elas usam algumas coisas que jogam na bacia sanitária, como cabelo, fralda descartável, preservativos e absorventes, e isso prejudica no funcionamento, há entupimentos, como também o funcionamento das caixas de gordura. Então, essas informações que as pessoas terão a partir da sexta-feira até o domingo, elas serão informadas de como elas poderão usar o esgoto de forma correta, não prejudicando assim a rede. Na relação desses sólidos que são colocados, esses resíduos, temos o óleo de cozinha. Inclusive, a Companhia de Abastecimento d'Água e Saneamento do Estado de Alagoas, a Casal, tem campanha sobre isso e o aproveitamento desse óleo da cozinha, que não deve ir para a pia, aí sim para um recipiente, e daí um aproveitamento como saponáceos e outros produtos que podem sair ao invés de entupir a rede sanitária. Isso mesmo, as pessoas elas estão sendo conscientizadas para que ela evite jogar também esse tipo de óleo, né, na rede, porque isso só prejudica e ocasiona assim, vai prejudicar a rede e o usuário também será prejudicado por conta disso. Quando as chuvas e o inverno que está aí chegando caem torrencialmente em Maceió, diante dessa falta de conscientização, aí o entupimento da rede de esgotamento sanitário da cidade acontece, as inundações, os transtornos, e é bom a gente reforçar para que as pessoas se conscientizem, participem ativamente dessa campanha, até como disseminadores dessa conscientização, não é isso? Exatamente, até porque prejudica a saúde, né? As pessoas elas são prejudicadas quando ocorrem as inundações e assim elas se conscientizando da situação, elas poderão colaborar para evitar esse tipo de transtorno. Aqui no Maceió Shopping vai ter um stand especial até o domingo, dia 20, para distribuição de panfletos e orientação. Joguinhos para que as pessoas elas se conscientizem e evitem causar esse dano à rede. A conscientização é de suma importância. Não precisaria a Casal, a Companhia de Abastecimento d'Água e Saneamento do Estado de Alagoas, a Casal, estar preocupada com campanha, se nós tivéssemos realmente essa conscientização. Nós temos aí pouco mais de 30% do esgotamento sanitário da cidade e esse pouco que temos ainda sofre todos esses transtornos devido ao entupimento, porque as pessoas não têm a conscientização de evitar estar colocando aí nas redes do esgotamento sanitário todo esse tipo de resíduo que traz transtornos. Se conscientize, venha aqui no Maceió Shopping, participe dessa importantíssima campanha. Aqui do Maceió Shopping, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnaldo de Mello, no canal 25 da NET. Obrigada aí mais uma vez ao Fernando Palmeira, ele está com tudo aqui no TV Mar News, sempre aparece Fernando Palmeira. Gente, agora, hoje é celebrado o Dia Nacional de Combate de Abuso à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E a gente está aqui no estúdio com o psicólogo Robson Menezes para a gente falar sobre os sintomas, como avaliar uma criança que de repente está sendo abusada. Eu acho que muitos pais se perguntam na realidade como identificar se o meu filho está sofrendo abuso. Bom dia, Robson. Uma temática realmente muito importante da gente se discutir, né? E eu queria que você pudesse exemplificar quais são os principais casos e como identificá-los. Bom dia. A gente tem no abuso sexual uma diversidade de comportamentos comuns apresentados, né? De uma forma geral, a gente tem a criança que, quando é abusada sexualmente, ela passa a apresentar comportamentos
mais infantis, então ela tem uma regressão, às vezes ela volta a fazer xixi na cama, o medo do escuro, o medo de estar sozinha, e aí nos comportamentos de socialização há um comportamento de isolamento, há comportamento relacionado também à agressividade, às vezes há uma erotização precoce, porque a criança foi estimulada sexualmente, então ela começa tanto a ter um discurso mais erótico como um comportamento mais erótico. Há problemas normalmente associados à aprendizagem, então há um baixo rendimento escolar. Há também problemas relacionados à desconfiança e dificuldade de lidar com adultos. Então, esses são comportamentos que normalmente são apresentados com mudanças bruscas. Então, se a criança do dia para a noite, de maneira inesperada, começa a apresentar alguns comportamentos, é importante esse pai e essa mãe se aproximar, conversar, ouvir, tentar entender, porque o abuso sexual é um crime muito silencioso. Agora, é importante também ressaltar que esses sinais e sintomas são apresentados normalmente de maneira mais comum quando a criança entende que ela está sendo abusada. Nem sempre a criança que está sendo abusada sexualmente, ela percebe que aquilo é um abuso sexual. Por quê? Porque às vezes nós temos a situação do abusador e às vezes nós temos a situação do agressor. O abusador é normalmente aquele que nós identificamos como pedófilo, que é aquele que vem, seduz, se aproxima, é amigo da família. Ganha a confiança. Ganha a confiança da criança, premia a criança e cumpre etapas. Esse, normalmente, acaba estabelecendo uma relação com a criança muitas vezes pensa que aquilo é afeto. E existe o agressor é o que nós chamamos de abusador situacional. Ele explora situações, ele se aproveita da situação, da mesma forma que ele abusa de uma criança, ele abusa de um adolescente, uma menina de 20 anos está passando pela rua, ele puxa ela pelo mato, aí esse é o agressor e esse deixa sinais mais vívidos e mais perceptíveis. Por quê? Porque há um trauma identificado e percebido pela vítima. Pois é, e a gente percebe, Robson, que geralmente os casos, ele parte do âmbito familiar das pessoas mais próximas às crianças, aquelas que deveriam exatamente ter um cuidado, dar segurança a elas. E quando esse tipo de violência acontece, geralmente ele é recorrente, né? E como é que o pai consegue identificar o agressor? Veja, a identificação, normalmente, né, como é um crime silencioso, é um crime sem testemunha, é um crime que muitas vezes não deixa marca no corpo, né, porque há alguns anos atrás o abuso sexual era violência sexual. Hoje a carícia, o toque, o sexo oral, a participação em jogos sexuais, a gravação de vídeos, fotos, assistir filmes eróticos já é caracterizado como abuso sexual, só que não deixa marca física. E aí, como a criança muitas vezes é induzida a manter segredo, normalmente esse abusador ele estabelece uma relação de confiança, ele dá um presente para a criança e diz, esse é o nosso segredo, e se a criança guarda segredo, ele já entende que ele consegue manipular aquela criança, é necessário observar mudanças no comportamento da criança e, é claro, também observar se essa criança ela começa a chegar com um presente em casa, se ela começa a falar de um determinado adulto, se ela começa a estabelecer uma relação de aproximação com esse adulto. Tudo isso é importante ser investigado, né? Nessa relação de criança com adulto, de criança com adolescente, em especial em aproximações que geram mudanças comportamentais. É importante observar, conversar, perguntar, questionar, suspeitar. E, claro, também através das redes sociais. Por quê? Porque, normalmente, esses abusadores, eles se escondem através de personagens que não têm a idade que eles apresentam, né? Mas na rede social você é quem você deseja ser, e aí eles se estabelecem perfis que são atrativos para crianças e adolescentes para começar a estabelecer uma relação de interação. Pois é, Robson, ontem, inclusive, nós tivemos uma operação aqui no nosso estado exatamente para o combate da pedofilia e uma das pessoas envolvidas, né, que foram acusadas nessa operação, disse que ela não cometia o crime porque ela só assistia a vídeos. Isso já é um crime? Já é um crime. A participação, a estimulação, por quê? Porque
quando ele estimula a construção desses vídeos, ele está envolvido dentro da rede, né? Na verdade, a maior parte dos pedófilos, ele nunca vai abusar diretamente da criança, ele se alimenta desse vício. Mas o que é que acontece? Ele se alimenta desse vício e ele vai desenvolvendo essa alimentação desse vício. Então ele começa vendo fotos, depois ele precisa ver vídeos, depois ele precisa conversar com crianças, depois ele vai tentar fazer o quê? Pedir que a criança mande uma foto. Então, é um comportamento que vai se desenvolvendo e que, se não há uma ação direta de investigação como essa que aconteceu ontem, né, a gente acaba tendo crimes com danos maiores. E é importante entender também que esses profissionais que fazem esse processo de investigação precisam estar sempre observando também que os pedófilos, eles tentam se aproximar de crianças na convivência deles, inclusive no cotidiano de trabalho. Então, é bom estar sempre observando quem é que está cuidando do teu filho, quem é o professor da escolinha, quem é a pessoa que pega a criança na Kombi e leva, quem é aquela pessoa que vai trabalhar no ambiente que tem acesso à criança, o recreador. Quais são as referências dessa pessoa? Há quanto tempo ela trabalha com isso? Por quê? Porque a gente já tem pelo dia a dia, pelo corre-corre, a característica muito de terceirizar a responsabilidade de cuidar do filho, porque todo mundo tem que trabalhar, então alguém vai ter que cuidar dessa criança. É importante buscar muito a compreensão das referências de quem é essa pessoa com quem a gente está entregando os nossos filhos. Pois é, na semana passada, inclusive, nós também acompanhamos o caso de um motorista de ônibus que fazia o transporte de estudantes lá no CEPA, que infelizmente também acabava abusando sexualmente dos estudantes a qual ele fazia esse transporte, né? Agora, eu queria que você pudesse me dizer, você acha que a gente já conseguiu avançar alguma coisa nessa luta do combate à exploração sexual infantil? Ainda é um tabu falar sobre isso. Ainda há muita resistência por parte das famílias em fazer a denúncia, né? A BBC Brasil tem um estudo que diz que a cada 11 minutos uma denúncia acontece no Brasil. Isso é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Não é representativo do número de abusos. Eu posso dizer a você com muita tranquilidade que é pelo menos 3 vezes isso o número de abusos que acontecem. Por quê? Porque a gente entende que a maioria das famílias quer preservar o nome da família, a vítima, e como o agressor é uma pessoa próxima, eles querem evitar que esse parente venha a ser preso. Então, isso acaba se resolvendo dentro da família e acaba muitas vezes sendo tratado só no consultório de psicologia para tentar recuperar essa vítima, que raramente vai se recuperar totalmente, dependendo do nível do dano que ela sofreu. Pois é, Robson, então, o que a gente pode dizer é que a vigília constante dos pais é normal, então, que os pais eles estejam sempre vigilantes e desconfiados de tudo e todos? Na verdade, é a aproximação e a relação de confiança, de diálogo que se estabelece com a criança e do adolescente, que estabelece a grande diferença em relação a isso. Então, a criança que ela não estabelece segredos, a criança que se sente confiante para falar com o pai e com a mãe, que não vai ser repreendida ou agredida porque fez alguma coisa errada, porque aceitou um presente. Então, a criança às vezes não conta que aceitou um presente de um estranho porque tem medo de apanhar ou de ser repreendida. Então, as famílias precisam estabelecer uma relação em que a criança não pode ter medo de ter uma relação de abertura com seus pais. Então, gerar nessa criança a ideia de que existe um risco, eu não posso criar nela um mundo fantasioso de que não há crime, de que não há violência e que não há pessoas com uma intenção ruim, e eu também não posso criar uma relação que dificulte o meu diálogo com o meu filho. Ok, eu agradeço muito a sua participação aqui no TV Mar News, um debate realmente muito interessante, acho que a gente poderia passar a manhã toda discutindo isso aqui. Poderia sim. Obrigada pela sua participação aqui. Gente, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais TV Mar News para você.